Hi guys, how's it going? In this new video, I'm going to teach you how to use the word name in English. Mas pode ficar tranquilo, porque esse vídeo ainda vai ser em português. Eu vi que já tem muita gente aí pedindo, né, pessoal, nos comentários: pô, Daniel, faz um vídeo em inglês, né? Por que você não faz um vídeo só em inglês? Logo, logo, eu vou gravar alguns vídeos em inglês. Então, como eu ia dizendo, na aula de hoje eu vou explicar diferentes maneiras de usar a palavra name em inglês. Você muito provavelmente sabe que a palavra name significa nome. Então, por exemplo, você pode dizer em inglês: What is your name? Ou como a gente viu no vídeo sobre reductions, what's your name? Então, nesse caso, a palavra name, ela exerce uma função de substantivo. Você pode também perguntar em inglês: What's your last name? Então, nesse caso, você está perguntando: qual é o seu último sobrenome? What's your last name? A palavra name também pode ser usada com sentido de reputação. Por exemplo, você pode dizer que ele não possui uma boa reputação. Você pode dizer em inglês: He has a bad name. Então, nesse caso, quando você diz, né, bad name, você pode pensar: será que é algo como nome sujo? Talvez seja mais como nome queimado, né, na praça. Por quê? Porque a reputação dele não é boa. É por isso que você pode dizer em inglês: He has a bad name. Da mesma forma, você também poderia dizer good name. Então, nesses exemplos que a gente viu, a gente está utilizando a palavra name com o sentido de nome, como substantivo. Também existe em inglês a expressão call names. Nesse caso, também temos o uso do substantivo name. A expressão call names é geralmente usada quando você quer dizer o sentido de talvez xingar, ou talvez tratar alguém de uma maneira degradante, né? Então, quando, por exemplo, você xinga alguém de talvez 4 olhos, né? Alguém que usa óculos, você diz 4 olhos. Ou talvez você chama alguém de pau de selfie, né? Alguém muito alto e você chama ela de pau de selfie. Ou talvez você simplesmente chama alguém de baleia. Nesse caso, a gente traduz, né, esse comportamento como call names. Então, por exemplo, eu posso dizer para uma criança: Stop calling names. Repetindo: Stop calling names. Então, nesse caso, eu estou dando um comando para ela no sentido de: para com isso, né? Para de chamar as pessoas, né, por esses nomes feios que você está usando. Stop calling names. Agora, você sabia que você também pode usar a palavra name como um verbo? Isso mesmo, a palavra name ela pode ser utilizada como um verbo regular. Então, o passado da palavra do verbo name é named. Basta a gente incluir, então, a letra D, named. Então, se trata de um verbo regular. Você pode perguntar em inglês: Did he name the thief? Repetindo: Did he name the thief? Eu estou perguntando: ele disse, né? Ele citou qual o nome do ladrão? Did he name the thief? Então, nesse caso, a gente tem o uso do verbo name, que pode ser usado com a função de citar o nome ou citar algo. Você está negociando com alguém, né, o preço de um produto, né? Então, um cliente, digamos que você é o vendedor e você está negociando com alguém o preço, o valor de um produto, o preço que a pessoa quer pagar pela mercadoria. Aí, o cliente ele pode pegar, né, e te dizer algo como name your price. Repetindo: name your price. Então, nesse caso, a gente tem o sentido, né, de dê o seu preço. Então, observe que nesse caso, a palavra name não tem nada a ver com nome. Quando alguém diz para você name your price, quando ela utiliza, né, dessa forma imperativa como um comando name, ela está mandando que você dê, né, o seu quê? Preço, price, name your price. O verbo name também pode ser utilizado com o sentido de nomear, né? Por exemplo, como nomear alguém para cargos. Você também pode utilizar o verbo name nesse caso. Uma expressão idiomática que eu gosto muito e que contém a palavra name é name and shame. Repetindo: name and shame. Geralmente a gente utiliza essa expressão com o sentido de dar nome aos bois. Quando alguém, por exemplo, diz: vai, cara, dá um nome aos bois aí. Quando a gente diz, né, dar nome aos bois, qual é a ideia por trás dessa expressão? É simplesmente você citar as pessoas através dos seus nomes, justamente para que elas talvez, né, tomem vergonha na cara por conta de alguma ação que elas praticaram que talvez seja ilegal, imoral. Então, name and shame é justamente isso. Você identificar as pessoas pelos nomes para que, possivelmente, né, não de uma forma garantida, mas possivelmente elas tomem vergonha na cara por conta do ato que elas praticaram. Eu posso perguntar: Why doesn't the media always name and shame? Repetindo: Why doesn't the media always name and shame? Eu estou perguntando por que a mídia, né, ela nem sempre dá nome aos bois. Why doesn't the media always name and shame?
O interessante dessa expressão é que geralmente a gente faz uma construção do tipo name and shame e aí na sequência a gente cita quem é o alvo, né? Porque geralmente em português a gente simplesmente diz dar nome aos bois, mas em inglês há uma construção diferente que você tem que ficar atento. Porque quando, por exemplo, você quer dizer, né, dar nome aos bois em inglês utilizando essa expressão, muitas vezes é interessante você citar exatamente de quem você está falando, quem é o alvo. É por isso que você tem que utilizar name and shame e na sequência encaixa o nome, o sujeito que está sendo o alvo justamente, né, dessa exposição. Então eu posso conversar com alguém e dizer we should name and shame him. Repetindo, we should name and shame him. Então eu utilizei aqui um object pronoun no final dessa expressão, justamente para me referir à pessoa, a ele. Eu acredito, né, eu estou conversando com alguém e eu estou debatendo com uma pessoa, estou dizendo, poxa, eu acho que a gente deveria, né, justamente entregá-lo, né, dizer qual é o nome dessa pessoa. We should name and shame him. Agora, um uso super interessante da palavra name em inglês, exercendo a função de verbo, é quando, por exemplo, a gente quer falar que alguém ou algo recebeu o nome de uma outra pessoa para fins de homenagem. Ou até mesmo imortalizar. Isso é muito comum no Brasil, não apenas no Brasil, mas no Brasil a gente vê muito isso. Por exemplo, você já ouviu falar do aeroporto de Salvador, né? O nome do aeroporto, se não me engano, é Deputado Luiz Eduardo Magalhães. Ou até mesmo as ruas, né? A gente vê que muitas ruas, elas recebem nomes de pessoas. Agora, como eu disse, aqui se trata mais de um ato do tipo que a pessoa tenta se imortalizar, né? Ela nunca vai deixar de existir, ela pode morrer, mas o seu nome sempre estará na boca das pessoas. Mas a gente também pode, por exemplo, dar o nome de uma outra pessoa. Por exemplo, eu posso ter um filho e resolver que o nome do meu filho vai ser o nome do meu avô. Nesse caso, eu estou fazendo uma homenagem ao meu avô. Tanto é que no meu nome pode aparecer a palavra neto. Também tem aquele caso do Júnior. Quem tem um Júnior é porque geralmente o nome do pai é igual, é idêntico. Nesse caso, a gente vai utilizar o phrasal verb name after ou name for. Geralmente a gente utiliza name after no inglês britânico e name for no inglês americano. Então, se você quiser dizer, né, que fulano deu o nome do pai para o filho, ou o aeroporto recebeu o nome do político, a gente geralmente opta pela expressão name after ou name for. Caso você queira ter certeza como utilizar esse phrasal verb corretamente em inglês, a estrutura é a seguinte: fulano, name Beltrano, for Cicrano. Então vamos supor que o meu nome, né, seja Joaquim, que era o nome do meu avô. Meu nome não é Joaquim, mas vamos supor que seja Joaquim. Eu posso dizer em inglês: My parents named me for my grandfather. Repetindo, my parents named me for my grandfather. Então o que eu estou dizendo aqui é que os meus pais, eles me deram o nome do meu avô. My parents named me for my grandfather. Nesse caso, eu optei por utilizar name for, que, como eu disse, se trata de uma versão desse phrasal verb do inglês americano. Veja como fica no caso do inglês britânico. We named our baby after my aunt. Repetindo, we named our baby after my aunt. Então, nesse caso, eu estou dizendo que nós, né, demos o nome ao nosso bebê em homenagem à minha tia. We named our baby after my aunt. Vamos falar do aeroporto de Nova York. Um dos aeroportos de Nova York chama LaGuardia. Você sabia que esse era o sobrenome de um dos ex-prefeitos de Nova York? Eu posso, né, me aproveitar desse contexto e dizer em inglês: They named the airport for Mayor LaGuardia. Repetindo, they named the airport for Mayor LaGuardia. Então o que eu estou dizendo aqui é que eles deram o nome do aeroporto, né, em homenagem ao ex-prefeito LaGuardia. They named the airport for Mayor LaGuardia. Agora veja um exemplo um pouquinho mais trabalhado com esse phrasal verb, na qual a gente tem que lembrar de fazer uma inversão justamente por se tratar de uma pergunta. Were you named for your father? Repetindo, were you named for your father? Eu estou perguntando aqui, você recebeu o nome do seu pai? Were you named for your father? Então é isso, pessoal. Essas foram formas super interessantes e super comuns de utilizar a palavra name em inglês. Como você deve ter percebido, né, em diversos vídeos que eu já postei aqui no YouTube, a gente pode utilizar uma mesma palavra em contextos completamente diferentes em inglês. Eu gostaria de agradecer a todos os comentários que estão sendo feitos aqui na seção de comentários, né? Até porque se não fosse justamente esse incentivo, a gente sabe que muitas vezes o canal ele poderia ser abandonado. Caso você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Se essa é a primeira vez que você está assistindo um vídeo nosso aqui no YouTube, eu gostaria de te convidar porque com certeza você vai aprender muito mais outras dicas de inglês que vão turbinar o seu inglês daqui pra frente. Thank you for watching and take care. Bye.